Boa noite a todos que estão conectando aí. Esperar um pouquinho para começar e a gente já vai para cima, tá? Vamos pegar uma água aí, alguma coisinha, e eu vou começar, vou dar algumas informações para vocês e a gente já começa, tá bom? Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Beleza, beleza. Maravilha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luan. Boa noite, Edilson. Esperar um pouquinho mais aí, pessoal, 2 minutinhos e a gente já começa, tá? Ok, pessoal, vamos lá então. Boa noite, muito boa noite a todos. Estamos fechando aí novembro e terminando também todo o curso que a gente fez de trading aqui, de formação de trader. Foi um curso muito completo. Eu sei que muita gente está pedindo sobre as gravações, as aulas passadas e tudo mais. Eu já estou pensando em alguma coisa sobre isso, sobre como é que a gente vai fazer, porque tem muita informação boa, tem muito conteúdo que foi passado para vocês nas aulas desde outubro até agora. Foram 2 meses de aula, com 2 lives por semana. Então, a gente está falando aí de muitas aulas que foram dadas, muito elogiadas também pelos clientes. Efetivamente, tem gente que não pode participar todo dia, a gente entende isso. Não é simples parar 1 hora e meia, 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, para estudar sobre trading. E isso é uma coisa até que eu queria passar para vocês, que eu muitas vezes converso com o Bruno e com o Daniel. Não é uma tarefa fácil, pessoal. Operar demanda estudo, demanda tempo. Não achem que vão conseguir salas maravilhosas de sinais ou robôs maravilhosos que vão operar por vocês, porque o mercado muda. O mercado não segue sempre a mesma lógica. Agora mesmo eu estava falando com um cliente, foi até engraçado. Ele falou assim, olha, esses daqui são os requisitos que o cara que me vendeu o robô falou que a corretora precisa ter. Aí eu falei, pô, o cachorro, é o poste mijando no cachorro, né? Porque assim, o cara, em vez de programar um robô para as condições de mercado, ou seja, olha, o mercado funciona dessa maneira aqui. Você tem que programar um robô que se adequa a essa realidade de mercado. Não, é o contrário. Ele fala assim, ó, então o mercado precisa funcionar dessa maneira para o meu robô funcionar. E aí eu falo, cara,
O negócio é... E o cara vendendo robô. Ele fala, então o spread tem que ser zero ou muito próximo de zero, não pode ter slippage, não pode ter não sei o quê, o servidor tem que estar em Hong Kong e tal. Eu falei, peraí, né? Ou seja, então, assim, o mercado, vou ligar para os fornecedores de liquidez, lá para os bancos, ligar para a mesa do Barclays e falar assim, ó, tem como você se adaptar aqui a esse robô desse senhor que está aqui tentando vender? Então, assim, gente, tomem muito cuidado, porque por mais que se encontre um robô muito bom, não existe melhor junção do que homem-máquina. O robô ele é muito melhor para fazer contas e para fazer determinadas coisas, e o homem é muito bom para entender coisas que depois que ele percebe que estão acontecendo para tomar decisões. A grande dificuldade que tem o ser humano, até a gente quando estuda um pouco de neurociência do trading e tudo mais, é perceber o que está acontecendo. Principalmente quando você faz position trade, quando você vai, por exemplo, o que vai acontecer agora? Estava até conversando com o pessoal, até compartilhando, Daniel, de banco de investimento, do BBA no Brasil, a gente fala, bom, e aí, né, o que vai acontecer com o mundo? E aí a gente olha para trás e vê o que aconteceu em outras épocas de crise, onde se teve que imprimir muito dinheiro para ajudar as economias a saírem dessa situação. Uma situação dessa foi em 2008, né, a crise subprime dos Estados Unidos. E essa injeção toda de dinheiro, o que vai movimentar no futuro? Ou seja, para onde vão as commodities? Será que vai ter outro rally de commodities? O que vai acontecer com os bancos? Né? Essa quantidade de dinheiro provavelmente vai gerar inflação. Essa inflação provavelmente tem a subida de taxa de juros. E aí? A curva longa de juros, o que vai acontecer com ela? Os bancos vão conseguir se aproveitar disso? Então, tem muita coisa para estudar e para ler para você tomar uma decisão de trading. Isso significa você ser inteligente e pensar a longo prazo, e pensar que efetivamente não é fácil você muitas vezes tomar decisões de trading. O pessoal está falando de paciência também. É verdade, acho que essa parte de psicologia do trading, que a gente às vezes vê, eu vejo aqui, Daniel, o pessoal às vezes fala, hoje eu não vou, porque o cara quer a análise ao vivo, lá o negócio é um mastigado, que tal. E essa parte é muito importante, tão importante quanto um sinal de entrada. Você conseguir se controlar emocionalmente num trade é extremamente importante. Então, assim, pessoal, sempre que vocês virem salas de sinais, robô maravilhosos que performam muito bem, assim, sempre 2 passos, sabe? Eu sei que tem robôs maravilhosos, eu vejo aqui, assim, eu faço robô, e tem uns que funcionam muito bem, mas isso não significa que eu vou largar ele lá e ele falou, quanto eu posso ganhar com esse robô aí? E não funciona muito assim, a gente sabe, né? Então, isso é a primeira coisa, assim, a gente vai ver, o pessoal está falando do YouTube, de disponibilizar, uma certeza é a que eu vou dar para vocês, nós não vamos disponibilizar no YouTube, pessoal, por quê? Esse é um curso muito completo, esse é um curso, a gente está fazendo uma parceria com uma empresa muito grande no Brasil, de análise de mercado, de informação de mercado, mais do que análise, e esse é um curso que custa caro, o pessoal cobra, e o Daniel sabe, ele vende os cursos dele também, a gente não pode pegar quem quiser aí no YouTube, um curso dessa qualidade, com tanto tempo de dedicação de tanta gente. Então, agora, a gente está vendo como liberar isso para quem é cliente, para quem opera, quem tem um volume de trading, porque eu acho que ou quem vai começar a operar, para falar assim, eu sou cliente aqui, então a gente está vendo de como é que a gente consegue fazer isso tecnologicamente, tá? Mas acho que, assim, para eu terminar e já passar a bola para o Daniel, acho que o que eu queria passar para vocês hoje aqui eu vejo muita gente aqui sempre participando dos cursos, pode falar que o Aldinei sempre está, Eliseu, quem mais? Que eu sempre vejo por aqui, Wagner sempre está por aqui, Luiz Lopes sempre está por aqui também. Puta, tem uma cacetada de gente que sempre está por aqui. Isso é muito bom sempre ver as mesmas pessoas, porque é isso que vai fazer vocês passarem o conhecimento para outras pessoas, tomarem melhores decisões. Aí tem uma coisa bacana, como é dezembro, entra dezembro, a gente já planejou aqui uma nova série de lives com análise ao vivo de alguns ativos, então mandem aí as sugestões de vocês. Em dezembro agora a gente vai ter análise do euro-dólar, do ouro, do HK50 e do dólar-ien, se não me engano, misturando alguns dias análise técnica ao vivo,
outro dia da semana, um pouco mais de formação, para ficar uma coisa bem bacana. Então, isso é uma grande novidade para vocês, porque a gente vai conseguir tirar dúvidas em tempo real. É um sinal de entrada, não é? Qual o suporte, qual a resistência? Tem Fibonacci ali, não tem? Então, isso é uma coisa bastante bacana. E acho que a parte mais legal, aí como é final de ano, para a gente também dar uma movimentada, nós vamos sortear, e isso vai sair amanhã, 2 monitores 24 polegadas Full HD para os participantes das lives de dezembro e janeiro. Tem uns termos e condições, tem algumas coisas que têm que ser cumpridas, mas a gente vai sortear 2 baita monitores de 24 polegadas Full HD para vocês deixarem a Trading Station de vocês um show, tá? Então, isso é muito bom, pode participar todo mundo. Tem alguns termos e condições que a gente vai mandar por e-mail para todos amanhã. Tem dúvida, me aciona. Eu vou ver se eu consigo um suporte para vocês, para deixar um negócio bem bonito. E é fundamental. A gente aqui sempre trabalha com 2 monitores mais o do laptop. A gente tem um pessoal que trabalha com até 6 monitores ao mesmo tempo e a performance muda muito. Você olhar várias coisas ao mesmo tempo e tudo mais. Então, essa era a notícia que eu queria dar para vocês, para a gente não se alongar muito. Parabéns a muita gente que participou. Quem não participou vai ter a chance também de ter todo esse material. E a ideia aqui com vocês, e é muito que vocês também mandem esse feedback para a gente, é que a gente continue e aumente essa participação do Daniel e do Bruno com relação a análises técnicas, dúvidas, coisas que a gente pode fazer juntos, tá bom? É isso, pessoal. Parabéns a todos. Tá com você, Daniel. Boa sorte aí nessa live. Eu andei meio sumido aí porque era final de semestre para mim, das últimas lives, mas tô por aqui. Qualquer coisa que precisarem, a gente vai ajudando vocês aqui, tá bom? Forte abraço e tamo junto. Um abração. Mudo, Daniel. Você tá mudo? Aí, tá me ouvindo? Eu esqueço Agora estamos ouvindo. eu desligo ele aqui para não dar interferência nem nada durante quem é outra pessoa falando, depois eu esqueço de ligar. Acontece. Mas vamos lá. Pessoal, só lembrando para vocês aqui, o Bruno provavelmente não deve aparecer hoje, tá? Ele não conseguiu chegar em casa porque teve uma paralisação, uns problemas lá no Rio de Janeiro, então são quilômetros de congestionamento, de engarrafamento lá, então acredito que ele não consiga chegar aqui hoje, tá? Então a gente vai seguindo aí. Então hoje, provavelmente a gente não deve conversar com vocês pelo chat, porque eu vou estar aqui dando aula, vou estar aqui explicando, e eu não consigo olhar o chat ao mesmo tempo, então... mas eu vou ajudando, Me ajuda aí, Bruno. Então qualquer coisa, pessoal, pode mandar aí no chat, o Bruno vai ajudando vocês aí então, tá? Só para dar mais uma fechada no que eu queria, uma coisa que eu queria falar com vocês também a respeito do que o Bruno estava falando e tudo mais, é o seguinte, pessoal, o trade, ele precisa de tudo que o Bruno estava falando e não somente existe o day trade para você poder operar, existe o swing trade e existe o position trade, existem todas essas modalidades. Cada pessoa se adequa a uma de uma maneira diferente, né? Cada pessoa responde a uma modalidade de trading diferente. Algumas pessoas não se dão bem no day trade, outras pessoas se dão melhor. Algumas pessoas se dão melhor no swing, né? Operações mais longas um pouco, mas não conseguem fazer nada no tempo curto, no intraday, que são tempos pequenos para day trade, tá bom? E outra coisa que é muito importante vocês saberem também, principalmente para vocês, caso vocês não só queiram fazer trading, como também investimentos em ações, tá? Seja BDR, seja ação aqui no Brasil, fora, ações americanas e tudo mais. Caso vocês queiram fazer investimentos, a primeira coisa que vocês têm que se atentar, não precisa ser nenhum expert, é comprar ações em tendência de alta, tá bom? Comprar ações em tendência de alta. Porque muita gente vê uma tendência de baixa ou vê um preço caindo, acha que a ação está barata. Comprar barato é uma coisa, comprar na baixa é outra, tá bom? Comprar na baixa é outra totalmente diferente de comprar barato, tá? Comprar barato
é a gente comprar em fundos numa tendência de alta, tá? Comprei em fundos numa tendência de alta. Agora, comprar na baixa, você comprar uma ação que está com tendência de baixa, só está ladeira abaixo, caindo igual jaca podre, e não tem nenhum fundo ali prévio para poder fazer para depois voltar a subir. A gente não faz nem ideia. Uma ação pode cair a valer centavos aí. E você comprar a R$ 20, ela valer centavos. Não, mas dá diferença muito grande. Dá, claro que dá, e nada impede que isso aconteça, tá? Então, fora essa questão de trade, mesmo que vocês estejam vendo aqui as aulas, mas não queiram fazer trade, não tem problema. Use a análise técnica que a gente está pegando aqui, que a gente está mostrando, que a gente está ensinando, que a gente está mostrando os pontos de entrada e tudo mais. Use a análise técnica para os seus investimentos também, tá? Investir é aquela pessoa que coloca o seu capital dentro de uma empresa para se tornar sócio daquela empresa, para ganhar juros de capital próprio, para ganhar dividendo, para ganhar valorização no longo prazo. A gente pega, por exemplo, Magalu, que nos últimos meses, não sei quantos por cento que subiu e muita gente perdendo dinheiro, tá? No trading. Às vezes o trading não é para todo mundo, tá? Então, às vezes você não tem um sucesso muito grande no trading, mas pode ter em investimentos, tá? Não é obrigado, já que você sabe a análise técnica, você não é obrigado a operar principalmente day trade, que é a Fórmula 1 do mercado financeiro e pode atrapalhar demais no seu futuro financeiro, na proteção do seu capital, na proteção até da sua própria família, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vingança. Vingança no trade é querer se vingar do mercado. Eu vou fazer o quê? De cara, eu já vou colocar aqui, deixa eu achar qual que é o gráfico, é esse aqui, ó. De cara, eu já vou colocar aqui no gráfico aqui, vou só mudar minha câmera aqui, divulgar rapidinho, porque ela está na minha frente aqui. Só um minutinho. Beleza, beleza. A gente vai falar sobre vingança no trade. O que é vingança no trade? O que é você querer se vingar do mercado? Acontece principalmente quando o trader tem uma meta para bater. A vingança, geralmente, a maioria das vezes, ela vem depois de um ganho, tá? Geralmente ela vem depois de um ganho. O que acontece? Vamos ao princípio de tudo. Como que a mente do humano, a mente do trader, ela, principalmente do trader iniciante, ela responde aos ganhos e perdas financeiras. Se você entrou num trade 0 a 0 ali, né? Entrou no trade, não, ou pelo menos abriu o mercado, você não fez nenhuma operação ainda, você está no 0 a 0. Se você fez uma primeira operação e perdeu, vamos falar em reais, por exemplo, e perdeu R$ 50, ok. Você já está meio bravo e tudo, já tomou um loss. Para que isso eu falo mais para traders iniciantes, tá bom, pessoal? Isso para tentar ajudar quem está passando por essa dificuldade. Já ficou meio puto ali, tomou um loss de cara, o primeiro loss do dia, tal, mas consegue depois, num próximo trade, ir lá e recuperar, sair no 0 a 0. Qual que é a sensação que esse trader sente? Ele sente uma sensação de alívio. Ele tinha menos R$ 50, conseguiu recuperar, ele sente uma sensação de alívio. Às vezes ele nem opera mais, porque ele conseguiu recuperar o que ele tinha perdido. Ó, não vou mexer com isso mais hoje, eu não estou bem, não vou mexer com isso mais. Às vezes sai no 0 a 0, ótimo, beleza. Só que se o trader entrar no mercado e a primeira operação dele do dia for um ganho, ele ganha R$ 50, por exemplo, ele já não considera ali como um ganho, mas ele já considera que aquele dinheiro ali é completamente dele. O mercado não fechou ainda, enquanto o mercado não fecha, você não fecha os gráficos, o dinheiro ainda não é seu, tá? O dinheiro ainda está deriva ali no mercado ainda. Você tem que fechar o gráfico e esquecer só no outro dia que ele é creditado na sua conta, tá? Enquanto não é creditado na sua conta, o dinheiro ainda está rolando no mercado ali, entre aspas, né? Então, o trader vai lá, faz R$ 50. Se num próximo trade, ele está confiante, ele fez um primeiro trade bacana, o próximo trade ele perde R$ 50, na cabeça dele ele não voltou mais para o 0 a 0. Não é que ele tem aquela sensação mais de alívio, alguma coisa parecida, conforme, não, eu voltei para o 0 a 0, não, eu vou sair. Igual ele recuperou quando tinha perdido e recuperou, ele sai, porque ele não está bem. Mas se ele ganhar e perder e voltar para o 0 a 0, na cabeça dele é como se aqueles R$ 50 já fosse dele há muito tempo. É como se ele tivesse entrado com aqueles R$ 50 e ele acabou de entregar esses R$ 50 para o mercado agora. Ele está completamente bravo, ele está completamente puto
porque ele perdeu R$ 50, que na realidade era de uma operação, não era nem dele ainda. Não era nem dele ainda. A corretora não tinha nem acreditado na conta dele ainda. Mas na cabeça dele, porque ele tinha feito uma operação boa, aquele dinheiro era dele. Então ele quer se vingar do mercado, porque o mercado levou esse dinheiro embora. Como que isso acontece? Como que essa perda acontece? Vamos usar um exemplo aqui. Eu vou pegar um outro gráfico qualquer aqui, porque aquele gráfico lá, daqui a pouco a gente vai dar uma analisada no dia de hoje para ver o que aconteceu. Por exemplo, aqui, ó, aqui a gente está com um gráfico SP500 aqui, e aqui a gente pode dar um exemplo bacana de um trade bom e depois de loss que pode acontecer. Por exemplo, começa a operação aqui, começa os movimentos do dia. Aqui, mercado caindo, ele faz o quê? Faz o rompimento da média móvel de 200, faz um pullback, até cortando a média, mas voltando até na região da média móvel de 20, a média de 20 começa a cair, o mercado vem e deixa esse Marubozu aqui. Esse Marubozu aqui starta uma entrada, starta uma operação. A gente pode ver aqui que provavelmente chegou a pelo menos 61,8% de Fibonacci. Vamos só confirmar que isso chegou. Até passou um pouquinho. Até passou um pouquinho aqui o primeiro alvo. Mas beleza. Entra aqui, faz a entrada aqui abaixo desse Marubozu aqui, faz um trade bacana, sai no alvo aqui. Ótimo. Está confiante, fez uma linda primeira operação e agora continua a olhar o mercado. Continua a olhar o mercado. Aí o que o mercado tem e faz, né? Depois dessa perna que ele pegou aqui, ele já saiu aqui nesse alvo aqui mais ou menos, o mercado começa a fazer uma nova correção. Aí até então, ele está vendo isso aqui, ó. O mercado faz essa correção, faz uma regressão à média móvel de 20, bate nela, volta com tudo, a venda cria uma força muito grande aqui nessa região, deixa um baita volume, olha o volume lá embaixo, deixa um baita volume, até então o maior volume do dia, com o mercado caindo, um candle de queda, com a média móvel em 45 graus mais ou menos descendo. É um baita de um sinal de venda. Só que o mercado, ele não é correto, ele não é 100% certo. Ele é movido por probabilidades, tá? Mesmo que seja um gatilho de entrada de venda aqui, o mercado pode fazer o quê? Isso aqui, ó. Ele pega a entrada aqui, perdendo a mínima, o mercado só vai lá buscar a mínima dele, depois sobe e estopa ele aqui, ó, no stop técnico aqui, ó. Só que talvez esse cara já entrou até com a mão um pouquinho maior por causa do excesso de confiança. Aí o mercado vem, dá nele um stop aqui, ele já vê o quê? Ele já vê o capital dele, que era um ganho muito bacana, diminuir. Diminui bastante de todo esse ganho lindo, maravilhoso aqui, que ele ficou esperando vários e vários candles aqui. Com 2 candles aqui, ele toma um cacete de um stop que leva boa parte do que foi esse primeiro ganho. Acabou a análise técnica nesse momento. Isso para traders que têm essa dificuldade com o controle emocional, tá bom, pessoal? Acabou a análise técnica dele nesse momento. Ele tá puto, ele tá com raiva, porque ele não podia ter perdido isso aqui. Isso aqui não tem lógica ele perder. Isso aqui é um gatilho de venda maravilhoso, não tem lógica, tudo apontando a favor. Como que o mercado volta? O mercado volta. Por isso que é tão importante o gerenciamento de risco, porque a gente trabalha com probabilidade e o mercado não é 100% correto. Então, quando falhar, a gente tem que ter o gerenciamento de risco para proteger o capital da gente, tá bom? Aí o mercado vem e sobe. O mercado vem e sobe, dá mais um marubozu aqui. Aí ele falou, não, o mercado vai subir. Agora o mercado vai subir. Aí, na cabeça dele, ele já não está vendo mais o mercado subindo. Ele quer que o mercado suba. Ele quer que o mercado suba porque agora ele quer recuperar, entre aspas, o que ele perdeu. Que ele não perdeu bosta nenhuma. O dia ainda não acabou. Ele está num dia de operações aqui ainda. Os resultados podem oscilar para cima e para baixo, sim, podem, isso é normal. Mas na cabeça de um trader iniciante que não tem esse controle emocional, ele perdeu um dinheiro que ele tinha ganho de manhã. Na cabeça, aquele dinheiro já era dele e ele perdeu esse dinheiro, agora ele quer recuperar. Ele quer se vingar do mercado, ele quer mostrar para o mercado que é ele que manda, que é ele que está certo. Aquele dinheiro é dele, ele quer aquele dinheiro de volta, ele quer se vingar do mercado. Aí ele faz o quê? O mercado vem, deixa esse candle pequenininho aqui, ó, ele considera que isso aqui é um gift e compra aqui, ó. Eu vou comprar aqui agora. Pá, o mercado vem, estopa. Acabou.
Já não tinha análise técnica, ficou pior ainda. Aí o que ele já pensa? Falou, não, se ele não vai subir, vai cair agora. Tá, vende aqui, o mercado pá, sobe, estopa de novo. Aí ele compra de novo, o mercado volta, pá, estopa de novo. Ele não consegue entender que o mercado está fazendo o quê? Um breakout. Que no caso aqui foi até um power breakout, que é uma forma de analisar uma correção do mercado lateral. Uma correção lateralizada aqui, esperando que a média móvel chegar. O mercado dá uma porrada para cima e fica trabalhando lateralmente aqui, esperando a média chegar. Isso é um dos melhores trades que pode ter, os melhores tradings, né, que podem serem feitos. É só esperar a média chegar, que a média chega, bate no preço e o preço sobe. No caso aqui, a média chegando por baixo, não um breakout para cima. Então, existe essa análise, mas na cabeça dele ele não consegue ver isso aqui mais. Ele não consegue analisar isso mais porque ele está com um sentimento de vingança, que ele tinha perdido um dinheiro que ele tinha ganhado no início do dia. Não ganhou bosta nenhuma, o mercado não fechou, as oscilações estão acontecendo, o mercado só vai te dar esse dinheiro, te dar não, esse dinheiro só vai ser seu depois que o mercado fechar, a corretora fechar sua nota de corretagem, creditar esse dinheiro na sua conta. Depois disso, esse dinheiro é seu. Enquanto esse dinheiro não é creditado no dia seguinte para operações de day trade, esse dinheiro ainda não é seu. São as oscilações que o mercado pode fazer ainda. Você está operando no mercado ainda. Você está exposto ao risco ainda. Mas na cabeça desse trade, não. Na cabeça desse trader, não. Esse dinheiro era dele. Era dele, então ele quer... É como se você tivesse um dinheiro qualquer, né, uma nota de 100, por exemplo, sei lá, nota de 200. Se eu tivesse uma nota de 200 aí na sua mão, por exemplo, e viesse alguém rasgar essa nota. É a mesma sensação. Esse dinheiro é seu. O trader acha que o dinheiro de um ganho, né, de um gain é dele. Então ele quer se vingar do mercado, ele quer que o mercado devolva para ele essa perda que ele teve, já que ele não teve perda nenhuma, né? Então esse é um sentimento muito ruim do mercado. Ele quer se vingar do mercado. E numa consolidaçãozinha dessa aqui, que ele só precisava o quê? Precisava esperar um pouquinho. Isso aqui a gente está em 15 minutos, tá? Se a gente colocar nos 5 minutos aqui, por exemplo, a gente vê essa consolidação ainda maior, que é nessa região aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar o negócio aqui para ele não voltar. Essa região aqui, ó, consolidação ainda maior. Então, cabe várias entradas de compra e venda de rompimentos falsos, tanto aqui em cima, tanto aqui embaixo. E para dar stop um atrás do outro, para dar stop um atrás do outro. O que foi um power breakout nos 15 minutos, aqui é só um breakout nos 5 minutos, tá? Então, às vezes, tem trader que faz isso ainda. Está operando um gráfico maior, né? Sabe que no gráfico maior não tem tantas oportunidades, aí diminui o tempo gráfico. Diminui o tempo gráfico para aparecer mais oportunidades para ele tentar recuperar aquele dinheiro que ele ganhou no início do dia. E ainda tem um outro problema muito grande com traders ainda, que é o seguinte. Problema muito grande, eu sei que muita gente faz isso. Se é um trader, você pega, aprende análise técnica para você operar tendência. O que é operar tendência? É esperar a média móvel apontar para um lado. Nesse caso aqui, a gente tem uma tendência de queda. Então, esperar o quê? Que o mercado faça uma perna, esperar a correção para a gente entrar numa segunda perna, numa terceira perna de queda, alguma coisa assim, para a gente esperar as próximas oportunidades. A gente vai esperar numa tendência de queda que o mercado faça um repiquezinho aqui e a gente entre depois desse repique, junto com a regressão à média móvel, alguma coisa desse tipo. Isso é operar tendência. A gente vai esperar que o mercado faça uma tendência, que o mercado saia de uma consolidação, que o mercado entre numa tendência, que o mercado tenha uma força para uma direção, uma força maior para uma direção, seja o mercado ficar muito comprado ou muito vendido, é isso que a gente espera. Só que aí no momento desse aqui, que o mercado vai lá e te dá um stop numa operação que você não aceita tomar aquele stop, porque na sua cabeça era uma operação completamente certeira, você passa a fazer o quê? Scalp. Passa a fazer o pior tipo de scalp possível, porque scalp olha fluxo, scalp olha book, scalp olha um monte de coisa. E quando o trader toma um stop operando tendência, assim, ele toma um stop e quer recuperar, a única coisa que ele faz é colocar um ganho muito pequenininho para um stop loss grande. Falando, não, é muito mais fácil o mercado ir pouquinhos ticks ali a meu favor do que voltar isso tudo que eu vou colocar de stop. E o mercado volta.
E o mercado volta, você coloca pouquíssimos ticks ali, às vezes você coloca de ganho, não paga nem as taxas que você vai pagar para entrar no mercado, de tão pequeno que é, de tão desesperado que você fica para fazer essa recuperação de dinheiro. Começa a fazer scalp, que é uma coisa que você não estudou para fazer. Você não tem a mínima noção do que é um scalp, você só sabe que scalp é alvo pequeno. Então você vai colocar alvo pequenininho ali para tentar recuperar. Não sei se algum de vocês já fizeram isso, mas eu conheço muita gente que faz. Se vocês não fizeram, é até bom eu falar para que vocês não façam isso um dia, tá? Para que vocês não façam isso um dia. Para quem opera aqui no Brasil, opera pelo Profit, não deixa de olhar lá no meu Instagram, não deixa de olhar lá no meu canal do YouTube. Eu coloquei uma aula para ensinar como que trava o Profit, tá? A gente espera que um dia as outras plataformas, até por exemplo o próprio MetaTrader, disponibilize isso para a gente também, eles façam uma atualização e consigam também fazer com que trave de acordo com o que você quer. Ou seja, eu aceito tomar 2 loss só, então beleza, 2 loss só e pronto. Tomou 2 loss, o mercado vai trava, a plataforma vai trava. Mas enquanto todas as plataformas não têm isso, e principalmente no Forex, que as plataformas de Forex não têm isso, é você que tem que se disciplinar e se respeitar, tá bom? A gente passou focado esse mês de outubro, de outubro, não, desculpa, esse mês de novembro, focado justamente nessa parte de finança comportamental, nessa parte de disciplina, nessa parte de psicologia. A gente trouxe um convidado especial na última aula, foi uma baita aula também de um psicólogo mesmo, de trader. Então a gente focou muito nessa parte, não teve muita análise, a gente vai, igual o Bruno falou, a gente está trazendo as análises agora para dezembro, a partir de quarta-feira, a gente já tem a análise ao vivo junto com... É uma coisa mesclada, né? Análises ao vivo com aulas também. E eu vou ensinar no final de dezembro, tá? Uma coisa aí também para ficar bem aguardado aí para vocês, vai ser a última aula de dezembro. Eu só não sei se vai ser a nossa última live, né? Porque eu não lembro no calendário se a última live bateu análise ao vivo ou se bateu aula. Eu sei que a última aula de dezembro vai ser uma estratégia, tá bom? É uma estratégia que eu vou ensinar para vocês. Eu aprendi com um baita professor. É uma estratégia que tem 75% de acerto, tá? Nenhuma estratégia também é completamente assertiva, tá bom? Porque igual o Bruno falou mais cedo, o mercado muda de tempos em tempos. O mercado muda e é a gente que tem que se adaptar ao mercado, e não o mercado que se adapta a gente. A gente que tem que se adaptar ao mercado. Então, toda estratégia não vai ser 100% assertiva, tá? Essa estratégia é uma estratégia muito boa. Ela tem uma média de 75% de acerto, e quanto maior o tempo gráfico, mais assertiva ela é, tá bom? Quanto maior o tempo gráfico, mais certo essa estratégia tende a ser, tá bom? Eu estou vendo aqui, por exemplo, um lugar aqui que ela bateu e bateu de forma maravilhosa, mas eu não vou passar para vocês ainda, tá bom? Que eu vou esquematizar uma aula completa sobre essa estratégia. Mas por enquanto, pessoal, vamos fazendo isso, vamos operando de acordo com a análise técnica. Quem já tem estratégia, quem já tem algum setup, alguma coisa, tenha disciplina dentro desse setup, sigam o gerenciamento de vocês e jamais em tempo algum, tentem se vingar do mercado. Tentem se vingar do mercado, tá bom? Ficar com raiva do mercado é a mesma coisa de chover num dia que você queria que desse sol. Você vai chegar na janela e vai xingar o céu porque tá chovendo. Não existe. Você está fazendo uma coisa completamente sem sentido. É a mesma coisa você culpar o mercado e querer se vingar do mercado por causa de um loss que você tomou, tá? Por causa de um loss que você tomou. O loss que você tomou, a culpa é inteira, completa sua. Inteira e completa sua, tá bom? Porque você que decidiu entrar ali, você que achou que aquele era um sinal de compra, um sinal de venda, acabou que o mercado não respeitou isso e voltou. Se você não tivesse entrado, você não tinha tomado loss. Se você não tivesse entrado, não tinha tomado loss. Então, a decisão de entrar é sua. Então, a culpa não é do mercado. Com você lá dentro ou com você fora dele, o mercado iria fazer o mesmo movimento. O mesmo movimento. Com você dentro ou com você fora. Então, a culpa é sua de ter entrado. Tá bom? É difícil ouvir essas coisas. Eu falo, pô, o cara tá me culpando aqui. Tô culpando mesmo. Porque é assim que funciona. Trade não pode passar a mão na cabeça. E não pode perder a cabeça também querendo se vingar do mercado. O mercado não tem culpa de nada. O mercado é simplesmente um lugar onde
os investidores e os traders se encontram, tá? Onde pessoas querendo comprar se encontram, onde pessoas querendo vender se encontram. Então, não tem nada a ver o mercado com as suas perdas ou com os seus ganhos também. Porque a gente culpa o mercado quando a gente toma um loss, mas a gente não fala que o nosso ganho é mérito do mercado. Eu nunca vi ninguém falar, pô, não, o mercado é bom demais, eu ganhei porque ele fez isso. Não, aí todo mundo se gaba, eu sou trader, eu não sei o quê, eu sou o melhor, papapá. Na hora que perde, a culpa é do mercado. Ninguém fala, não, eu sou péssimo. Não, ninguém fala isso. Aí a culpa é do Posso mercado. fazer uma observação aí, Daniel? Claro, claro. Olha só, eu ouvi há muitos anos atrás, em uma época, pessoalmente, uma palestra do Bernardinho, que é técnico da seleção Sim, de vôlei. um E baita ele é um crânio cara mesmo. fenomenal, né? E uma das coisas que me marcou muito naquela época, isso já faz algum tempo, ele falou assim, a gente precisa assumir as responsabilidades dos erros. E essa é a Autorresponsabilidade. primeira maneira que você faz para conseguir superar o erro. Porque se você sempre terceirizar o erro, agora foi por causa disso, agora por causa daquilo, agora vai. Agora você nunca vai sair da posição de mediocridade, seja em o que você for fazer. Seja no mercado financeiro, seja na vida, independente. Então, assim, a primeira coisa é você precisa chamar a responsabilidade. Ele fala, quando a gente perdeu um ouro, a primeira coisa que eu fiz, eu falo assim, a culpa é nossa. A gente estava em campo, a gente jogou, a gente treinou. Tem sempre questões fora do que interferem? Sempre. Mas sempre vai ter. Sempre vai ter. Para empresário é a mesma coisa. Porque empresário tal foi bem, o outro foi mal. O mercado era o mesmo para os dois. Teve Covid para todo mundo. Teve gente que saiu à frente, teve gente que foi para baixo. Óbvio. Se você tem mais capital, se você é uma grande empresa, se você é Ambev da vida, é mais fácil aí. Mas olha, a gente viu diversas empresas aí, eu acompanho bastante a B3 também, né? Umas saíram bem com Covid, outras não saíram mal, não saíram tão bem. Claro, a gente Como é pode que a usar Super foi uma duas. melhor que Gol? Como é que o varejo uma vai melhor? Entendeu? A Então, gente pode usar duas ações para explicar. Quem comprou Magalu lá no início, tá bem hoje. Tá muito bem hoje. Magalu subiu demais. Quem comprou Cielo lá no início, tá mal pra caramba hoje. Tá mal pra exato. caramba. Cielo veio de mal a pior. Mas foram o quê? Duas empresas e duas escolhas. Exato. Não, Escolhas e diferentes, outra, só isso. o fato é que assim, a gente vai errar. Eu posso fazer uma análise de Magalu, falar assim, bom, veio o Covid, efetivamente o online vai bombar, tal, não sei o quê. Bom, será que ela está programada para online? Está melhor que a Via Varejo? Está melhor que a B2W? Enfim, você faz a sua análise. Mesma coisa quando você vai para a Cielo. Você fala assim, nossa, vem o Covid, as transações online vão disparar. Todo mundo vai comprar com cartão, todo mundo vai comprar online, maior transação. E isso, analisar e fazer análises erradas, faz parte. Todo mundo erra. Eu erro análise o tempo todo. A única coisa é que eu tento tirar uma lição sempre que eu faço uma análise errada. Sempre. Ou seja, o que eu aprendi, o que me levou a tomar essa decisão. E aí que eu vejo a maioria do pessoal tendo dificuldade. Porque o cara compra ou vende por loucura na cabeça. Fala assim, ou por Sim. isso que eu não gosto das salas de sinais. Que tá todo mundo comprando. Cara, se tem alguma coisa boa para você ganhar dinheiro no mercado é quando você consegue ver o que ninguém está vendo. Se você conseguir ver onde está distorção, onde tem distorção, eu olho o euro-dólar agora assim, eu falo assim, bom, gente, esse euro-dólar vale 1,19? 1,1931? Ele vale isso? Como é que ele. Quanto eu acho que poderia valer? Óbvio, fazer uma análise dessa é extremamente complexa. Eu, particularmente, uma opinião muito particular, eu acho que o dólar vai perder valor na linha do tempo. No médio prazo, longo prazo. Se você for ver a quantidade de dinheiro que esse Fed está imprimindo para salvar a economia americana, pega um governo Biden que vai vir aí, eu acho que é dólar para baixo e ações americanas e índices para cima. Como foi quando aconteceu em 2008, quando teve depois atentados que tem que imprimir uma cacetada de dinheiro e precisa ajudar o mercado. Então, ou seja, eu acho que tem um par que está performando muito bem, que é o dólar australiano contra o dólar, que efetivamente fala assim, bom, gente, quando eu analiso economias, e analiso, pares de moedas, eu analiso macroeconomia.
Ou seja, quem eu acho que vai performar melhor? Austrália ou Estados Unidos? Aí eu vejo, né? Taxa de juros, taxa de inflação, uma vai muito conectada com a outra, taxa de juros com taxa de inflação. E aí o cara fala, bom, Austrália, uma economia baseada em commodity, uma economia que não tem recessão há muitos anos, ou Estados Unidos, que está tendo que imprimir um monte de dinheiro com troca de governo. Aí o cara sai comprado em dólar australiano e contra dólar americano, e o dólar australiano vem performando de uma maneira linda contra o dólar americano. Eu tenho muito a mesma leitura para dólar real. A gente está em 5,30, eu acho, na faixa dos 5,30, eu não olho muito bem, deixa eu dar uma olhada aqui. 5,33 mais ou menos, e a gente estava 5,80 e pouco. Óbvio, aqui tem uma questão fiscal para você pegar no longo prazo disso, mas eu conheço muitos clientes, e o mercado é muito bom, né? Porque tem muita gente sempre comprando e muita gente vendendo. Tem o cara que está apostando que vai bater 5,80 e tem o cara que está apostando que vai para 4,80 no ano que vem. Então, e isso é o bacana do mercado. Agora, então, quando você percebe distorções que ninguém está percebendo, é onde você ganha dinheiro. Então, por isso que eu fujo das salas de sinais, por isso que eu fujo. Agora, de robô eu não fujo, porque o robô tem uma capacidade de analisar, fazer análise para trás e conseguir performar para o futuro muito grande. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito pessoal. Sempre toma uma decisão meio louca. Vou comprar agora porque saiu aqui um sinal. Vixe, rapaz, quando você começa a ver essas coisas, o negócio começa... Não se mantém muito a longo prazo. Era só uma observação aqui. Então, gente, sim, o que o Daniel está falando é muito importante. Assumam os erros. O mercado dá e o mercado tira. Só que a decisão é sua. A decisão é sua. Quem aperta o botão é você. Você compra, você vende. Perdeu? Ok. O que eu fiz de errado aqui? Usei um stop ruim? Ou então perdi porque era para perder mesmo. Ou seja, o mercado foi contra a aposta que eu fiz aqui. Tem um stop loss aqui, está tudo certo. Vou ter outras que vai dar take profit. Mas é isso aí. Claro, às vezes a gente faz uma operação que surge uma notícia externa que muda completamente. A gente estava certo, surge uma notícia externa, beleza. Só que, igual você estava falando, o que acontece? Se a gente levar os losses como losses mesmo, só isso, não adianta nada. Não adianta nada. É igual eu sempre falo com todo mundo. No mercado, ou a gente tem um ganho, ou a gente tem uma aula. Uma aula. Você tomar um loss no mercado, no meu ponto de vista, é você pagar o mercado um dinheiro para ele te ensinar o que você não deve fazer. Isso eu entendo como um loss. É você ter uma aula do mercado sobre o que não fazer nele. Tá? Agora, se você não tira essa experiência depois de um loss, aí complica um pouquinho. Aí complica um pouco mais, porque você não está aprendendo no momento em que você mais precisa. Porque o erro é o maior professor, o erro dos erros é bem o maior aprendizado. Porque eu tenho certeza que se você ganha, você não vai aprender com esse ganho, você vai querer glorificar esse ganho, você vai comemorar esse ganho, você vai fazer o que você quiser com esse ganho de menos aprender. Mesmo. De menos aprender, tá? Mas na perda, não. A perda, ela tem uma capacidade de ensinar muito maior do que o ganho. Só que aprender com a perda não é para qualquer um, porque não é toda pessoa que consegue ter esse controle emocional de olhar para uma perda e entender ela como uma forma de aprendizado. Infelizmente, não é toda pessoa que consegue ter esse discernimento para pegar uma perda e transformar ela numa forma de aprendizado. Pessoal, eu mandei aí para vocês, principalmente para quem opera day trade aí no chat aí, Blink, o poder da decisão. Principalmente para day trade, o poder da decisão, ele tem uma influência muito grande, tá? Porque são movimentos muito rápidos, principalmente para quem opera de 5 minutos para baixo. São movimentos muito rápidos, é o poder de decisão que vai definir o seu futuro no mercado. É um livro muito bom para quem quiser ler. Eu acho que acha ele na internet para baixar, tá? Não precisa nem comprar ele, não. Acho que acha PDF dele para baixar. Tá bom? Eu estou lendo um livro, Daniel, que é do Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de hedge funds do mundo, que chama Princípios. E ele mostra justamente isso. Eu acho que é uma leitura meio que obrigatória
para qualquer... E ele mostra como ele aprendeu a ver as distorções de mercado. É violento, porque ele fala assim, o grande lance é você errar, aprender com os erros rapidamente, se possível rapidamente, desenhar alguns princípios que vai te embasar a próxima decisão e ir para frente. E depois você vai errar de novo, porque a vida vai se tratar sempre disso. De ter outro erro, você vai aprender de novo, só que você vai sempre evoluindo. Se você pega o erro e consegue tirar um aprendizado desse erro, isso é evolução. Agora, cara que joga a caneta longe, joga o café fora e fica... Eu conheço um montão e eu já fui assim. De ficar puto, desculpa a palavra, de puta que pariu, não é possível. Por quê? Porque não tinha técnica, Daniel. E aí eu comparo muito com relação à medicina. Pensa um cirurgião na hora de entrar para uma cirurgia e fazer e abrir a barriga de um paciente. É totalmente técnico na hora. Totalmente técnico. Ele vai ver parâmetros, ele vai ver onde ele corta, ele aprendeu onde é a incisão, ele tem a rota de fuga se acontecer alguma coisa, ele vai ter mais um ou dois auxiliares dele ali do lado, e ele vai tentar que tudo saia conforme o planejado. Vai, lógico, juntar a experiência dele. Se esse cara já abriu 200 barrigas, vai ser muito mais fácil. Mas a primeira, ele também tremeu. Ele errou, com certeza ele errou em muitas cirurgias, mas ele estava amparado por alguém e ele falou, bom, o que eu preciso fazer? Da próxima eu não posso cortar essa artéria aqui. Eu não posso ir por aqui, porque senão, se você cortar a mesma artéria muitas vezes, aí é meio complicado. Então, eu comparo muito isso, sabe, Daniel? Que é técnica. Com certeza. E mesmo depois de 200 cirurgias iguais, ele ainda vai perder pacientes. Não, e sabe o que é engraçado? Que os médicos me falam, que eu tenho muitos deles que são clientes cirurgiões, ele fala assim, sabe qual que é a melhor coisa que pode me acontecer antes de eu entrar numa cirurgia para eu não fazer uma grande cagada? É eu entrar meio receoso. Fala assim, bom, o que pode dar errado aqui? Ele sempre entra meio receoso. Fala assim, porque o dia que você se sente o super-homem, você fala assim, eu já operei 200 barrigas e naquele dia vai chegar uma barriga diferente que você nunca viu. E aí esse superego vai te matar. E eu acho que o mercado é a mesma coisa. Sim. Sabe? Você vai ganhando. Quantos eu vejo? Dupliquei. Pum, stop. Dupliquei, stop. Tripliquei, stop. É melhor você ganhar 2%, 3%, 4%, 5% do que duplicar e estar estopado em seguida. Com certeza. O mercado ele funciona dessa mesma forma, e nessa questão de entrar receoso, eu consigo transformar ela para o mercado, né, de uma forma um pouco diferente. O que eu falo é o seguinte, quando você vai fazer um trade, principalmente para quem opera scalp, para quem opera alvos menores, isso não interfere muito. Mas principalmente para quem gosta de operar, fazer operações de tendência, igual eu, por exemplo, que pega uma operação de tendência que me dá 1, 2 barras de stop, mas que eu quero ganhar 5, 6, 7 barras de gain, o que eu falo com o pessoal? Procure objeções nesse trade. O que são objeções nesse trade? Coisas que podem fazer o trading dar errado. Por exemplo, você vai comprar numa área dessa aqui, onde tem uma média móvel que serve como resistência, você vai comprar numa área dessa aqui, é uma forte objeção. É uma forte objeção. Então, isso aqui já anula qualquer tipo de leitura para mim fazer compra. Então, eu uso algumas coisas para tentar encontrar objeções no meu trade. Uma média de 20 é uma objeção para mim contra a média de 20. Contra a média de 200 é uma objeção mais forte ainda. Contra suportes ou resistências muito antigos, que têm muita força no mercado, é uma objeção contra. Para quem opera day trade no Brasil, contra a VWAP é objeção. A VWAP tem robôs em cima dela. Tem robôs para fazer compra ou venda. Por isso que quem opera no Brasil que vai reparar que o preço bate na VWAP e volta igual uma bola na parede. Porque tem robôs ali prontos já. E fora os robôs, tem traders institucionais. A VWAP é conhecida como a média dos tubarões por isso. Tá? Porque em cima da VWAP, que os tubarões, que os grandes players tentam fazer o seu preço médio. Tentam fazer o seu preço médio. E aqui também, Daniel,
Dando uma palhinha, aqui fora também existem 300 mil robôs caçando stops e gains de clientes. Isso aqui é um mercado que gira 5 trilhões por dia. O cara que está operando câmbio na mesa de um Barclays, de um Citibank, você não tem a dúvida que ele carrega uma posição gigantesca no day trade, uma posição de swing gigantesca e uma posição de position gigantesca. Então, o que eu normalmente conto para os clientes, e é uma coisa até legal de compartilhar com vocês, o que uma mesa, uma tesouraria, um banco grande, uma mesa de FX grande, ou de qualquer outro produto, o que esse cara quer fazer? Ele quer comprar bem e vender melhor ainda. E o que ele vai buscar para isso? Ele vai buscar quem está querendo comprar mal e quem está querendo vender mal. É o que ele vai buscar. É o cara que fala assim, é que nem eu estava vendo uma notícia hoje, assim, os institucionais abriram a torneira da B3 e a pessoa física liquidando posição. Eu falei, é o que o cara mais quer. É o que ele mais quer. Claro. O que acontece? Eu vou contar como diz, uma historinha para vocês aqui bem rápida aqui sobre big players, sobre esses traders institucionais, sobre esses grandes traders. Eles querem fazer uma posição, vamos colocar uma posição de compra numa ação, por exemplo. Eles querem fazer uma posição de compra, mas eles não vão falar com ninguém que eles vão comprar. Eles não vão falar com ninguém que eles vão montar essa posição. Por quê? São milhões que esses caras movimentam. Eles jogam o mercado para cima, eles jogam o mercado para baixo. São milhões que eles movimentam. Aí, existe o que no mercado? Existe o big player e existe o que a gente chama de sardinha. Existe o que a gente chama de sardinha, que são as pessoas que entram no mercado e não sabem o que está fazendo. Não sabe se compra, não sabe se vende, segue call de jornal. E o que essa sardinha serve para o big player, né? Para ser comidos. Os big player vai lá e come essa sardinha. O que eles fazem? Eles fazem essa posição, eles montam essa posição enorme numa ação, por exemplo, e o papel dispara. Aí eles mesmos chamam a imprensa e falam com a imprensa assim, coloca aí que a ação X, coloca aí que a Apple, vamos falar do mercado americano, que a Apple, que a Tesla, Mercado Livre, subiu, coloca aí 30%, que eles subiram aí 30%, aí a valorização de 30%. Aí o que esse sardinho, o que esses traders que não entendem, né, essas pessoas físicas que não entendem de mercado fazem? Falam, pô, tá subindo. Eu vou comprar, esse papel tá ótimo. Aí quando essas pessoas entram, esses grandes players, esses institucionais, liquidam seus papéis. Eles vão comprar de quem? Justamente dos grandes players. Justamente depois desses 30% que agora eles estão colocando no bolso de quem? De vocês. Dos traders pequenos, dos investidores pequenos que não entendem e que seguem a imprensa, que seguem um guru, que segue alguma coisa do tipo, que fala que depois de 30% é a hora de comprar. Pessoal, o mercado se compra barato. E por isso, assim, eu compartilho aqui, por isso que eu vejo com grande ceticismo negócio de sinais. Desculpa se alguém dá, se alguém... Tá? É a minha opinião. Ou seja, é sinal de quem? Porque, assim, se é um sinal, eu ligo aqui. Gente, eu trabalho numa corretora enorme. Se eu pegar o telefone e ligar na mesa de qualquer banco, de qualquer rede, vão me atender, tá? Então, assim, além dos colegas que a gente tem que trabalham. Então, se eu ligo para um cara que está numa mesa de um HSBC negociando e ele me fala alguma coisa, ok, eu posso ter uma maior confiabilidade, vamos dizer assim, de um sinal. Ele está falando, olha, o pessoal aqui está montando posição disso, a tesouraria está vendo daqui. Agora, mas aí quando eu vejo essa linha de sinais, me pedem para seguir aqui, cara, e-mails que eu recebo de se eu quero patrocinar a sala de sinal, uns 4 mil por dia. Eu falei assim, mas da onde vem esse sinal? Da onde vem o sinal? Porque assim, um sinal que é um robô fazendo conta matemática, a gente não precisa. Eu faço as contas matemáticas aqui, eu coloco um robô e ele me fala, mas tá vindo da onde o sinal? Isso que eu fico pensando. Eu falo assim, cara, o cara não... E outra, já com um banco, eu falando com um cara de um banco, já é difícil. Eu falei, cara, e se o cara e se ele estiver blefando? E se ele estiver invertido? Ele está falando para eu entrar de um jeito porque ele quer que eu entre para ele me papar.
E aí? Porque hoje eu cuido do varejo, eu estou numa ponta que eu só executo ordens, mas e quando eu trabalho em fundo? E quando eu trabalho em banco de investimento? Que a minha posição é a posição contrária do cara. E aí você tem um Credit Suisse brigando com o UBS. E aí, como é que você faz? Então, assim, tenham muito cuidado quando vocês veem essas coisas e aprendam, estudem. Não assim, coisa pronta, mastigada, não tem almoço. Eu antes falava que não tem almoço grátis no mercado, não tem almoço barato no mercado financeiro, pessoal. O pessoal de mercado financeiro ganha muito bem. Esses caras são pagos para fazer uma puta de uma análise, seja ela no day trade, seja ela na análise fundamental, seja ela no longo prazo, seja o que for. Vão pegar as melhores cabeças para fazer isso. E esse cara não vai passar sinal para ninguém. Esse cara não vai passar sinal para ninguém. Vamos lá, você tem uma bolada na mão aqui, um negócio, você vai montar uma posição. Você demorou, desculpa aqui minha alongada, mas você demorou um mês para ver uma distorção no mercado. Aí você vai ler conta para todo mundo. Você demorou um mês para enxergar, conversou com um monte de gente e tal, falou, cara, será que ninguém está vendo isso que eu estou vendo aqui? Aí você vai ler conta para todo mundo. A distorção que você fez, a distorção que você encontrou. Então não tem muita lógica, pessoal. É mais fácil você montar uma posição agora, que você está olhando aqui, você viu os sinais de entrada, você viu o Fibonacci, você viu o suporte e resistência, você viu tudo. Assim, puta, eu acho que por tudo que eu vi aqui, eu tenho uma posição short ou long agora. E aí eu vou colocar um stop loss, e aí eu posso fazer um hedge, e aí eu posso fazer isso aqui. Mesmo assim, eu me protejo. Mesmo assim, com tudo me indicando, mesmo assim, eu me protejo. E aí eu vou lá, e de 10 trades que eu fizer, 6, 7 vão dar certo, 3, 4 vão dar errado. E é isso aí. Então, assim, esqueçam essas coisas, porque tem robocaça stop, tem robocaça gain, tem gente esperando só você apertar o botão para te papar. Tem um monte de coisa. Isso é mercado financeiro, não é ONG. O pessoal fala, tadinho dele. Entendeu? Isso aí. É exatamente isso, exatamente isso. O problema é justamente essa questão, que a maioria, igual você falou lá, Melissa, a gente falou lá no início, que a maioria quer mastigado. Quer mastigado, aí já que não quer trabalhar, né, não quer estudar, não quer fazer essas análises, o primeiro que aparece dá um cálculo qualquer. É igual Aí no acerta celular. 2, 3 vezes, porque é fácil, moeda para cima, ou seja, vai subir, vai descer, Claro, vai cair, beleza. claro, o Aí mercado o ou cara fala, sobe ou nossa, desce. mago, estratégia Esse cara é o monstro. cara. É assim que funciona, exatamente assim. Infelizmente, né? Não é nem exatamente, infelizmente é assim, porque aí a maioria acaba perdendo dinheiro no mercado por causa disso, tá? O mercado subiu, por exemplo, igual eu dei um exemplo, 30%, depois de subir 30%, não é hora de entrar mais. O mercado já subiu, já passou a hora da entrada, a oportunidade já passou, já era, não tem como mais. Não Não, e adianta aí ser doido. também eu vou fazer uma meia-culpa aqui, porque tem muita culpa de muita corretora aqui fora que incentiva isso, que incentiva você usar o mercado como cassino. E eu vou falar uma coisa para vocês: talvez as nossas lives fossem muito mais bombásticas, como fazem os concorrentes, se tivesse o trade ao vivo, se tivesse uma música atrás, se tivesse não sei o quê, porque os caras fazem isso como se fosse Las Vegas, entendeu? Talvez eu tivesse o triplo de clientes se eu fizesse, porque os clientes, mal ou bem, eles acabam em algum momento caindo nessa. Então, é um bônus de 100%, é uma conta cente que quadriplica, centuplica, quintuplica o dinheiro, é um robô que agora vai funcionar na invertida, é um copy trading que não sei o quê. E ficam inventando mirabolismos por uma coisa que não tem o que inventar. Não tem o que inventar. Toda pessoa que se dedica a estudar, você vai fazer lá uma pós em Londres, aqui de finanças, na London Business School. Não vão te ensinar conta cente. Não vão te ensinar como se aproveitar de um bônus de corretor. Desculpa. Não vão ensinar isso. Vão ensinar isso que a gente está vendo aqui. Psicologia do trading, vão ensinar Fibonacci, vão ensinar a história do mercado, vão ensinar como é que você lê um balanço. Então, talvez a gente tivesse muito melhor, mas eu vou fazer a minha culpa das corretoras aqui, porque tem gente que vive desse mercado, que é o mercado de iludir os clientes e falar assim, vou fazer uma live aqui contando qual que é a sua história no trading. Aí pega um cara que nunca ninguém ouviu falar, e o cara fala que ganhou não sei quanto, e aí a corretora monta uma conta real para ele com dinheiro, e aí começa esses rolos que é o que a gente começa a ver por aí. Então, desculpa te cortar tanto, Daniel, quando eu participo, eu Não, falo.
Mas é para o pessoal, às vezes, começar a entender que não existe nada de graça, não existe nada muito barato e que tem que sentar a bunda na cadeira, tem que estar 11h30 da noite aqui, olhando tela e vendo. Não tem outro jeito. Com certeza, eu achei ótimo você ter entrado para a gente poder bater esse papo junto aqui com o pessoal também, mostrar para o pessoal como que funciona, duas visões diferentes, de mercados diferentes, eu que opero no Brasil, o Bruno que está no mercado de Forex, a gente tem esses dois mercados diferentes, mas temos a mesma visão de coisas que acontecem ao longo do mundo inteiro, que é da mesma forma, que é tentar pegar esses investidores pequenos, tentar iludir eles, tentar enganar, por quê? É lucro. É lucro. Não para você, claro. Não para você. E outra, mas aí, eu fiz a meia-culpa da corretora aqui, porque eu acho que tem muita coisa que está muito mal regulada e muito mal feita. Agora eu faço a meia-culpa do investidor. Também tem gente que gosta de comer esse almoço aí grátis. E tem gente que gosta de entrar na história, sabe? E aí eu faço a meia-culpa do lado do investidor. Tem gente que, é que eu prefiro na corretora, tá tudo certo. A gente sabe qual é o futuro. Não significa que na minha corretora todos vão ganhar, porque isso não existe em nenhuma corretora do mundo. Sim. Não existe. Quem aperta o botão é o cliente final. Agora, eu não vou tratar você como se você fosse um apostador e um ludópata, como a gente chama em espanhol, que é um cara viciado em jogo. É um cara. Isso significa que é o cara que está no ano, vai colocando e vai perdendo, e vai colocando e vai perdendo. E aí, desculpa de novo falar para vocês, muitas vezes o investidor tem que fazer a minha culpa. Por que eu prefiro, ao longo de um ano, perdi no mercado, numa corretora, $2.000, mas fui de 100 em 100, de 200 em 200, do que planejar meu trade. E eu vejo vocês postando aí, cara, quanto é para um mini contrato aí no Brasil? Precisa de pelo menos X dinheiro. O cara fala, mas precisa de muito menos. Então, porque não é assim a vida, né? Eu não saio à noite sem uma reservinha. Porque se for um pneu, e se acaba uma gasolina? E aí? E se dá tudo errado? Pois é, cara. Quando eu falo com o pessoal aqui quanto que precisa, que eu acho, né, que precisa para operar um contrato aqui no Brasil, eu sou quase apedrejado. Porque se for na corretora, então... R$20 na corretora, você opera um contrato. Beleza. É o que você precisa na teoria. R$20, você coloca lá, você opera um contrato. Para mim, no mínimo, seriam R$5.000 para você operar um contrato. Só que eu falo isso, a turma vai loucura. Você é doido, você é ruim, então, não sei o quê. Porque ninguém entende que o mercado tem mais a ver com proteger o capital. A turma quer viver de mercado. Exato. A turma quer viver de mercado com R$1.000. Entra no mercado com R$1.000 e quer viver de mercado com R$1.000. Pô, para você viver de mercado, você tem que ter cacife, você tem que ter dinheiro, você tem que ter bala na agulha. Aí você vive de mercado. Você tem que ser bom. Você tem que ser bom. Sim, você tem. Uma vez a gente estava falando que dá para viver de vendedor de água? Dá para viver de medicina? Dá. Tem que ser bom, ué. Dá. E o mercado, para você viver de mercado, você tem que ter 100, 200, 300 mil. Aí você vive de mercado, por quê? Porque você não vai precisar expor o seu dinheiro todo, porque se você entra com R$1.000, você tem que expor R$1.000 para você tentar fazer 500. Como é que você vive de 500 num próximo mês? Né? E às vezes faz, só que no outro mês é stop. Aí perde os 1.500. Aí perde os 1.500. Perde os 1.500. Perde os 1.500. E aí sabe o que ele faz? Ele deposita mais. Sim, e aí, tem gente que faz e aí isso ele vai... exato. E vai nesse círculo vicioso de prejuízo. E é engraçado, Daniel, como eu vejo, que às vezes o prejuízo vicia mais que o lucro. O prejuízo ele vicia mais que o lucro. Eu estava lendo aqui um post agora que um cara falava do Warren Buffett e ele escreveu que é uma frase copiada de um outro gestor que ele fala assim, se você fecha suas posições de lucro e deixa abertas suas posições de prejuízo, você está cortando as flores que estão desabrochando e está regando a erva daninha. Então, quer dizer, não tem... Óbvio, gente, o day trade é uma coisa, o swing é outra, tal, não sei o que, mas a gente está falando de psicologia de mercado que serve para tudo. Para todos os tipos de posição, para o que você faz. Outra, se você tem um dinheiro, um capital um pouco maior na corretora,
você consegue diversificar, você vai fazer algo de swing, você vai fazer algo de day, você vai fazer algo de position. Se você tem fôlego, todo mundo erra. Eu compro ações, às vezes, e também estou no prejuízo. Eu compro ouro, também vou. Só que se eu confio na minha posição e eu não entendo que o mercado não virou a tendência ainda contra mim, eu vou manter essa posição até o meu stop. Óbvio, aí eu tenho dinheiro para ir fazendo algum hedge. Gente, fiz uma tacada errada. Todo mundo faz tacada errada. Acho que Daniel já deve ter feito, outro Bruno. Todo mundo faz tacada errada. E às vezes é constante. O que acontece é que você não pode se deixar viciar pelo prejuízo. Me perguntaram aqui, ó, eu iria te perguntar se você acreditava na notícia das empresas. Eu sempre fico desconfiado e são boas demais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu acho que também tem muita coisa de verdade, tem muita coisa de mito sobre isso. E quem trabalha no mercado vê as duas pontas. Então, assim, por um lado, a gente vê coisas muito reguladas e o departamento de relações com investidores muito sérios e regulador muito de olho. Aqui fora, muito, no Brasil, bem mais do que outros países da América Latina. Eu normalmente digo assim, eu sempre vejo, primeiro, de onde vem a fonte. Eu acho que hoje em dia, com esse negócio de fake news, e agora com sala de sinais, que é o que eu falava assim, da onde vem o sinal, né? Que para mim é o mais... a fonte, para mim, de tudo, é sempre a primeira coisa que eu quero investigar. Ganhou fulano de tal, fez tal... a primeira coisa é da onde vem. Então, assim, óbvio, tem muita sujeira, tem muito ruído no mercado? Tem. E eu vou falar para vocês por que tem. Porque o mercado financeiro, gente, é um lugar de tubarões. É para ver no final do ano quem ganha mais, qual é o fundo que melhor performou. Porque esse fundo, esse banco que melhor performou, é o que vai trazer mais clientes no ano que vem. Então, lógico, tem uma briga e tem muito ruído e muita sujeira no mercado. Mas posso ser muito sincero, essa informação não chega nem muitas vezes para mim, que estou dentro de uma corretora. Imagina para o cliente do varejo. Aí fulano de tal viu que o outro, que a vacina agora, que tal, não sei o quê, vai sair, que a Moderna... É difícil, é difícil. Ou você faz apostas, quais são os seus cavalos para aposta? É o 4, é o 5, é Azul, é Pfizer, é Moderna? Você vai ter que ver qual que é a melhor empresa que tem a melhor gestão, que tem melhor pesquisa e desenvolvimento, você vai ter que ler, vai ter que fazer, e você vai fazer sua aposta. Não tem muito receita de bolo aí para escolher o cavalo. Cada um vai escolher o seu. E ao passo que eu faço isso, que eu escolho os meus cavalos, eu desconfio sempre de tudo. E aí eu analiso, eu pego a minha opinião, vejo o que o pessoal está falando, notícias que tem no mercado que saem na imprensa, mas vou falar bem de verdade, se vai ter uma intervenção de um banco central ou não, 2, 3 pessoas devem saber isso, para saber se vai desfavorecer o câmbio, se uma empresa vai soltar, vai quebrar, uma Enroll da vida. É difícil, gente, porque se fosse assim, os grandes bancos não teriam quebrado na subprime em 2008, 2009. Vejam os filmes aí. Os caras estavam apostando numa direção do mercado. O negócio, de repente, era tudo oco. E 2, 3, 4, 10 pessoas que viram essa distorção apostaram contra isso. Aí você lembra, o cara ligava lá no Big Short, no filme o cara ligava e falava assim, você tá louco que você quer fazer essa posição. Apostar contra, você tá louco, então eu te liguei. Aí que foi quebrando o banco e tudo mais. Então, com relação a isso, assim, gente, desconfiem. É muito difícil uma informação privilegiada, esse negócio que se bola no mercado, que tem informação. Muito difícil que isso chegue numa mão minha, numa mão de um investidor de varejo. Se alguém tem essa informação, com certeza é um cara do institucional, 2 de uma tesouraria, e o cara não vai passar essa informação para ninguém, porque ele vai querer se aproveitar dessa onda, sozinho, se ele puder. É exatamente isso, exatamente isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso. Estamos dando a hora, hoje. Não, porque é exatamente isso mesmo. A gente pegou esse mês de novembro, a gente não teve tanta aula prática com o gráfico mesmo, mas a gente distribuiu um conteúdo sobre gerenciamento, sobre psicologia, sobre finanças comportamentais. Hoje uma aula aí em parceria, não era nem combinado, mas foi uma baita aula em parceria com o Bruno aí, foi bem bacana aí para ajudar todos vocês, porque é isso mesmo que precisa no mercado. Tá? É isso mesmo que precisa. E uma coisa que eu queria falar com vocês também, principalmente para quem faz day trade ou swing trade, fez uma operação, deu certo, pega o ganho, compra um ativo,
né? Compra um fundo imobiliário que dá Compra aí um um bom papel. rendimento, compra um papel, tá? Compra um papel, pegou um ganho bacana aí, compra um fundo paga aí 0,5%, às vezes 0,6%, 0,7% ao mês, é um baita de um rendimento Um mensal. próprio dividendo de um papel, né? Isso, um papel de dividendo e tal, para você formar patrimônio, pessoal. Eu vou falar uma coisa aqui que é verdade, muita gente às vezes não aceita porque acaba sendo mais pessoas enganando do que pessoas dizendo a verdade. Então, às vezes é difícil de aceitar a verdade. Formar patrimônio só com o trading é muito difícil, se não impossível. Formar É patrimônio exatamente só isso. com trading é muito difícil, se não impossível, tá? Então, você pegar aí um euro-dólar, por exemplo, um gráfico de euro-dólar, vou ficar milionário no gráfico de euro-dólar. Não vou dizer que não vai, mas a probabilidade é enorme de que você um dia dê um dia de fúria, por exemplo, que é o que a gente está conversando, que é o dia que você quer se vingar do mercado e você entrega tudo de bandeja. Às vezes o que você fez em 2, 3, 4 meses, você entrega tudo. Você entrega Não, e tudo num outra, eu dia vejo, às só. vezes a gente tem uma competição aqui para terminar, porque tá tarde já para todo mundo. A gente tem uma competição que chama Trader do Mês. E todo mês a gente vê quem foi o ganhador, cara, é o cara que mais ganhou na corretora durante o mês. Ou seja, como é que ele começou dia primeiro e como é que ele terminou. E óbvio, tem grandes distorções, cara, 280%, 1000%. Tem muita coisa. E a gente às vezes, eu reviso todas as publicações que saem da corretora em português, para ver se não vem da agência com algum erro e tal. Então, eu sempre dou uma lida. A maioria deles é um cara que pegou uma tendência e deixou a posição aberta por um tempo, tá? E tinha algum outro capital para ir fazendo alguns day trades pontuais e montando algumas coberturas na posição dele. Então, um exemplo você tem na tela aí. É um cara que, quando deve ter cruzado essa média móvel lá em cima do euro-dólar, fez um short e está nessa posição. E o cara não passa calor agora, porque ele não passa calor nessa subidinha agora, que está tentando que rompe, está aí beijando essa. Ele não passa, ele está vendido lá em cima, em 1,1980. O problema de tudo é esse cara que estava vendido em 1,1980, que ele viu 4 sinais juntos que dava para ele entrar, sinais de entrada, com análise técnica, e liquidou logo em seguida. Então, assim, é óbvio, teve o cara que fez isso e que ganhou o seu dinheiro? Teve. Talvez esse trader do mês também fez isso? Também, só que não em todas as posições. O cara foi lá, abriu 8 lotes e fechou 2, 3 lotes. Meteu um dinheiro no bolso, usou aquele dinheiro para fazer uma outra cobertura, para fazer um outro trade, para fazer uma outra aposta em um outro cavalo, e aí ele está indo. E aí, no final de tudo, ele tem 3, 4 cavalos que ele está apostando. O cara está apostando aqui numa queda, numa valorização do dólar frente a outras moedas, e beleza, e está aí. E tá nessa. Então, aí ele vai fazer uma cobertura no franco suíço. Então, assim, para terminar aqui do meu lado, diversifiquem sempre. Sempre. Essas lives não são como as lives dos concorrentes que eu vejo, que o cara tá lá operando agora, 10 lotes comprado e vai pegar um scalping aqui e vai fazer não sei o quê e vai mostrar e no outro dia chove 10 mil clientes pro cara porque todo mundo ali. O nosso trabalho aqui da Ticno é longo prazo. Ou seja, eu prefiro ter 50 caras me vendo do que ter os 300, mas que esses 50 falam assim, puta, esses caras estão falando bem de mercado, estão me dando uma ideia de longo prazo, e eu vou ter que aprender como é que eu faço isso. É isso, pessoal, do meu lado. Com certeza, pessoal. Existem duas formas que o pessoal fala, né? Que é não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Alguns falam isso, que é Simples. justamente a questão de diversificar, e algumas outras pessoas falam coloque os ovos no mesmo cesto e cuide bem. Eu prefiro a primeira, né? Porque o que acontece? Principalmente para trade. Principalmente para trading, pessoal. Se você opera um ou dois ativos só, é muito mais provável que você vai tomar muito loss no longo prazo do que acertar, porque um ativo só, vamos colocar um prazo de uma semana, às vezes ele dá uma tendência e dá 4, 5 consolidações numa semana. Então, Exato. quando você diversifica, você consegue encontrar tendências, às vezes todos os dias para você fazer operações, porém em ativos diferentes.
em ativos diferentes. Se você pega, fala, não, eu vou operar euro-dólar, ou aqui no Brasil, né, que a turma é mini índice e mini dólar, só isso. É mini índice e mini dólar e acabou, mais nada. A turma tá tomando porrada atrás de porrada, aqui, principalmente no dólar, tá tomando porrada que a torta é direita. Mas por quê? Quer que dá tendência no mesmo ativo todo dia? Não dá. Não dá, principalmente para trade. Então, diversifique. Quando tiver ganho, monta aí sim uma carteira, seja de ações, seja de dividendos, ou mesmo que seja em renda fixa, para você proteger o seu dinheiro. Às vezes você já não quer correr mais risco, igual você está correndo, fazendo trade, então joga para uma renda fixa, mesmo que ela está pagando barato, mas seu dinheiro está protegido. Tá? Você não está correndo aquele risco de entregar tudo de bandeja que você custou a fazer. Tá bom? Beleza, Então, moçada. é isso aí que a Estou gente queria bocejando aqui e passar. já vou dormir aqui já. À Perfeito, eu vou tarde. daqui a pouco também já vou dar uma descansada. Bruno, no mais, obrigado por hoje, uma baita aula aí em Não, conjunto aí com você, obrigado. eu que agradeço, gente. Não, foi muito bacana e para dezembro, pessoal, tem muita coisa bacana. Tem aula de diário de trading, tem o diário de trading para download, tem aula com, se eu não me engano, acho que vou trazer a planilha de trade para vocês também, para vocês poderem anotar tudo que vocês fazem, tudo para download aí de graça aí para vocês poderem usufruir dessas ferramentas que são muito boas para vocês também. No final do mês tem aula de estratégia, que é a estratégia que eu estou falando com vocês, que eu vou passar para vocês, tá? Que é uma estratégia muito bacana, tem uma taxa muito boa de acerto. Para quem aí está meio perdido, né, no mercado, vi as aulas, mas eu estou meio perdido com rompimento, estou meio perdido com tendência, não sei quando entrar e tudo. Então, vou passar essa estratégia para vocês, tá? É parecido com um setup mesmo, muito bacana, tem uma taxa muito boa de acerto e geralmente dá um ganho 2 vezes maior do que as possíveis perdas, tá? Então é uma estratégia boa, vou passar isso para vocês também. Vai ter análise ao vivo, né, para a gente poder pôr em prática o que a gente veio aprendendo aí nesses 2 últimos meses, tá? A gente vai pegar um dia, por exemplo, para só olhar gráfico, sem aula, só olhar gráfico, igual aqui pode dar um trade, aqui não, aqui deu trade, aqui não deu, aqui foi loss aqui, take profit aqui, Fibonacci aqui, isso e aquilo. Então, vem um mês aí muito bacana. O Trading Plan também. Boa, Bruno, eu esqueci de falar que eu vou trazer o Pessoal, mandem checklist. e-mail para mim aí. Mandem e-mail que eu vou mandar. Olha aqui, ó, recebi várias coisas. Olha que caneca mais bonita Ó, que que eu bacana, ganhei. hein, cara? Que Vou mandar para fino. vocês aí também, Daniel, uma caneca dessas. Em Show. dezembro eu estarei no Brasil. Tem muita coisa aí. Mandem e-mail pedindo as coisas, senão as coisas não caem do céu, gente. Tem que ir Isso aí. atrás. Bebê que não chora, não mama. É isso aí. Exato. E, claro. Tem que E pedir, questão as do coisas tem que Trading pedir, Plan. senão. E questão aí do Trading Plan aí, eu vou trazer um checklist que eu montei para Trading Plan, que ajuda cada um de vocês a montar o plano de trading de Eu tenho um vocês. trading plan Aí, ó, aqui, show. show de Que eu vou bola, mandar show para de vocês, bola. ó. Aí, ó, Depois eu bacana, pessoal. mostro aí. Bacana, isso aí tá tudo para vocês em dezembro, tá? No mais, eu queria agradecer hoje, o último dia de novembro, então, encerrando as aulas de novembro. Muito obrigado a todos vocês aí, obrigado a todos que acompanharam a gente aí. Ajudem a gente em dezembro, né? A Chamem os gente sabe que é um amigos, os mês mais parceiros. fraco, pessoal, que realmente todo mundo já entra Eu estava até conversando isso com o pessoal aqui, o pessoal entra já num modo férias. E eu acho que muita gente merece, todo mundo, eu também. Eu chego normalmente muito cansado no final do ano, muito arrebentado, porque o ano é muito cansativo para a gente que trabalha no front aqui no mercado financeiro. Só que esse ano foi um ano atípico, pessoal. Eu tenho até falado com os clientes, a gente não vai ter carnaval em fevereiro, então janeiro já vai ser um mês de porrada, de muito trabalho. Deixem para descansar, mas a gente teve um ano muito difícil, todo mundo. Sim, para a corretora foi um ano muito bom, mas quando a gente fala com o pessoal no dia a dia deles, no trabalho e tal, foi um ano muito duro por causa do Covid. Muita gente com muita dificuldade, ou então com familiares doentes. Então, deixem para descansar lá para o dia 20, ok? Lá para o finalzinho, que aí eu entendo que efetivamente a gente dá uma desconectada. A gente ainda vai estar conectado, a gente vai fazer algumas coisas, não sei se muda o calendário alguma coisa ou não, mas mas não desacelerem no dia 10, 11 de dezembro, porque isso é muito ruim para o país, para a economia mundial. Tá bom? É isso aí, pessoal.
Então é isso, no mais, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Hoje é você que está aí para encerrar, né? Quando quiser ir, já pode encerrar. Eu vou. Pessoal, uma boa noite. Valeu, e pessoal. até quarta, se Deus quiser, para a gente começar aí os nossos projetos para dezembro. Um abraço, Tamo aí. obrigado, Até mais, valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, valeu.